Olá, segunda série. Nessa aula nós vamos conhecer e aprender sobre as culturas dos povos americanos, né? Especificamente os tupis. Vamos ver o objetivo dessa aula? Identificar características dos povos originários territorializados no Brasil, no período que antecede a colonização da América Portuguesa. Compreender aspectos sociais dos povos indígenas pertencentes ao tronco linguístico tupi. Ok? Então vamos lá. Aqui, ó, nós temos o tronco macro-G. Veja nessa imagem. Aí desse tronco vem os bororós, Krenak, Guató, G, Carajá, Machacari, né? E vários outros aqui, tá? Então todos esses grupos aqui vão sair de um único tronco, né? De povos, né, originários. Um dos elementos mais importantes da cultura de um povo é a língua. As línguas são agrupadas em famílias e estas em troncos. Você sabe o que é um tronco linguístico? Vamos ver? Veja aqui, ó, todas as tribos indígenas que viviam no Brasil, né, e que muitas ainda vivem, né? Então, o tronco linguístico é um conjunto de línguas que tem a mesma origem, mas que se diversificaram ao longo do tempo. É constituído de famílias linguísticas, isto é, um conjunto de línguas que também possui uma origem comum, mas que apresentam mais semelhanças entre si. Tá? Então é daí que surge o tronco linguístico, por isso que nós vamos ver que a língua, embora seja diferente, existem semelhanças da língua falada pelos nossos povos originários. Tá? Em 1500, no atual território brasileiro, viviam cerca de 5 milhões de pessoas, divididas em mais de 1000 povos indígenas. Falavam cerca de 1.300 línguas, né? Distintas, a maioria derivada de dois troncos linguísticos, o tupi e o macro-G. Né? Então veja aqui, ó, tupi-guarani, G, aruaque, caribi, pano, tucano, charrua e outros. Então, cada local aqui nós vamos ter grupos diferentes. Claro que nós podemos observar que o tupi-guarani é uma maioria, né? Que é esse rosinha aqui. Então, ó, um dos grupos mais numerosos eram os tupis. Como eles viviam? O conhecimento acumulado sobre os indígenas do Brasil é pouco disseminado. Por quê? Porque, na verdade, eles transferem a sua história a partir da oralidade. Por conta disso, tem pouco material que se possa investigar a vida e os costumes desses povos. E isso até é um empecilho para os historiadores, porque eles não conseguem compreender os detalhes de como esses grupos viviam, né? Então veja, as sociedades indígenas passaram por mudanças significativas. São histórias marcadas por confrontos e alianças, deslocamentos, conquistas e perdas. Uma história tão movimentada e interessante quanto a dos outros povos, mas o fato de não ter relatos escritos, né, de ser passada através da oralidade, não conseguem juntar esse quebra-cabeça, né, para entender como foi o processo migratório dentro do território brasileiro, as mudanças que foram acontecendo dentro da própria cultura dos índios. Então, esse é um entrave que nós encontramos para conhecer mais sobre os povos originários que viviam aqui, tá? Vamos fazer a nossa primeira atividade? Explique por que ainda há tanto preconceito contra os indígenas, levando as pessoas a reproduzir juízo de senso comum? Então vocês vão copiar essa questão no caderno de vocês, vão lembrar do que nós conversamos e nós voltamos com a correção.
Vamos então fazer a correção da nossa atividade? Veja, explique por que ainda há tanto preconceito contra os indígenas, levando as pessoas a reproduzir juízo de senso comum? Porque o conhecimento acumulado sobre os indígenas do Brasil é pouco disseminado entre nós. Então a gente ouve as maiores barbaridades, que o índio, a partir do momento que ele veste roupa de branco, ele não é mais índio, como se ele deixasse de pensar da forma que o índio pensa, como se ele esquecesse a sua cultura, né? A gente entende como índio brasileiro, que pensa, né, com o senso comum, ele acha que o índio é só aquele que vive na floresta. E na verdade não é, né? A cidade foi tomando conta do seu espaço, ele teve que começar a viver também como as pessoas da cidade, mas ele não deixou de ser índio. É importante que a gente pense nisso, tá? As migrações tupis. Os povos tupis tinham uma origem comum, a atual floresta amazônica. Por volta de 500 anos antes de Cristo, eles começaram a se expandir. Uma parte deles caminhou pelo interior em direção ao sul. A outra parte rumou à foz do rio Amazonas e depois avançou pelo litoral no sentido norte-sul. Então a gente pode observar aqui, ó, eles viviam nessa região 500 anos antes de Cristo. Um grupo vai migrar através dos rios, enfim, de trilhas que eles faziam para o sul, né, pelo oeste, e os outros vão migrar, mas vão fazer toda a volta pelo litoral, tá? Veja, ano 1000 depois de Cristo já estão aqui, 800 depois de Cristo estão aqui. Então, obviamente que o processo migratório foi lento, até a ocupação, então, de todo o território onde hoje é o Brasil, tá? Tronco tupi, né? Havia diversos grupos indígenas diferentes, porém o mesmo tronco linguístico que nós já falamos lá atrás, né? Ocupava todo o litoral brasileiro. Então veja aqui, ó, Tupinambá, Tremembé, Potiguara, Tabajara, Caeté, novamente os Tupinambás, ó, aqui, Tupiniquim, Aimoré, Goitacás, Temimonó, Tamoio, Tupiniquim, novamente, perceba, ó, Carijó e Charrua. Então esses grupos, eles foram migrando, foram se organizando de forma diferente, mas nós vamos encontrar eles em todo o litoral brasileiro, tá? Distribuição dos grupos de língua tupi na costa brasileira no século XVI. E veja aqui, ó, ao chegar às terras onde hoje é o Brasil, os portugueses encontraram povos falantes do tronco tupi, portanto muito similares entre si. E aí nós temos a tabela aqui, ó. Língua tupinambá, língua parintintim, língua tapirapé e língua guarani. Pedra, Itá para os tupinambás, Itá para os parintintim, Itã para os tapirapé e Itá para os guaranis, ou seja, há uma diferença de, né, uns falam mais nasalizados, né, outros já usam mais o A aberto, mas é muito, a escrita na verdade é a mesma, né, a sonoridade é a mesma. Fogo, tatá, tatá, tantã, tatá, né, e aí a gente vai vendo, veja, jacaré, 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 chacaré, e jacaré de novo. Então eles falavam muito parecido, né? Por isso foi possível, então, os linguistas determinarem que havia um mesmo tronco linguístico na fala de todos os grupos originários que viviam aqui no Brasil, tá? Veja aqui o contato com os europeus. A partir do século XVI, com a chegada dos europeus, inúmeros fatores colaboraram para a redução drástica da população indígena. Desterritorialização, escravização, fome, fugas, assassinatos e uma série de doenças trazidas pelos colonizadores, como por exemplo a gripe, o sarampo, a coqueluche, a varíola e a tuberculose. Então vários foram os motivos que fizeram com que se dizimassem, né, os povos indígenas. As doenças foram a principal causa, né? Mas também as fugas para o interior, porque eles conheciam o território, então eles fugiam, principalmente quando percebiam que estavam sendo explorados através do trabalho escravo. A escravidão, né? O trabalho exaustivo na escravidão também levava os índios à morte, né? Então acabou se dizimando essa população a partir do contato com os europeus, tá? Então aqui, ó, no século XVI, os colonizadores chegaram no Brasil, passaram a explorar os territórios originários dos povos tupis.
Esses povos resistiram e guerrearam contra os invasores. À época e ainda hoje, o território é um espaço social mais importante para esses povos. Ali constroem suas aldeias e casas, seus rituais, suas relações econômicas, políticas e de parentesco, né? Então aqui nós temos a aldeia Tupinambá. Veja que eles vivem todos próximos, normalmente construções circulares. Esse espaço é sagrado para eles, é importante para eles, tá? Vamos para a nossa próxima atividade? Quando os colonizadores chegaram no Brasil, passaram a explorar economicamente os territórios originários dos povos tupis. Esses povos resistiram e guerrearam contra os invasores. Qual a importância do território para os indígenas que viviam no Brasil antes da chegada dos colonizadores? Então vocês vão copiar essa questão no caderno de vocês, vão lembrar do que nós conversamos, vão responder e nós voltamos com a correção. Vamos fazer a correção da nossa atividade, segunda série. Então veja, qual a importância do território para os indígenas que viviam no Brasil antes da chegada dos colonizadores? À época e ainda hoje, o território é o espaço social mais importante para esses povos. Ali constroem suas aldeias e casas, seus rituais e suas relações econômicas, políticas e de parentesco, tá? E aí nós vamos falar agora dos artefatos que contam a história, porque uma vez que eles não tinham escrita, então é através dos vestígios arqueológicos, dos artefatos deixados por eles e os relatos orais é que foi montado o quebra-cabeça da história desses povos, né? Os artefatos confeccionados pelos povos tupi possuíam e ainda possuem muitos significados. A partir deles é possível saber qual povo a pessoa pertence, seu grupo de identidade,
estado civil, se ocupa posição política ou xamânica, religiosa, né? Alguns eram e são usados no cotidiano, outros apenas nos rituais. Para confeccioná-los é necessário uma série de saberes míticos, históricos, de gênero, mas também temáticos. Então aqui nós temos um cocar guarani, né? Ou seja, não era simplesmente pegar qualquer pena e fazer um cocar. Para quem vai ser feito? É um líder religioso, um pajé, um xamã? É um líder político? Né? Não. É solteiro? É casado? Então tudo isso tinha uma importância na hora que eles confeccionavam ali os seus artefatos que seriam usados ou em rituais ou no dia a dia. Tudo bem? Técnicas e saberes, né? Nas imagens a gente vê aqui, ó, o manto, né? Os mantos confeccionados pelos tupinambás, grupo falante de língua tupi, que habitava o litoral brasileiro. De fibras naturais, a imbira, né, e penas de guará, eram usados para vestir os meninos durante importante festa que celebrava a passagem da adolescência para a fase adulta. Então, o manto tupinambá pintado. Ou seja, perceba que os mesmos rituais de passagem que nós temos, e talvez nós nem nos damos conta, eles também tinham, também faziam essa cerimônia e também usavam artefatos específicos para cada situação, tá? Então aqui, ó, semelhança entre os povos, né? Entre os povos indígenas há várias semelhanças. Cada grupo se identifica como uma sociedade específica. Caiapó, Guarani, Botocudo, Calapalo, entre outras, né? A posse da terra e dos recursos nela existente é coletiva, ou seja, todos trabalham para trazer mantimentos para toda a tribo, né? Não é uns trabalham mais, não existe divisão de classe social nas tribos indígenas, porque todos trabalham para todos, tá? A divisão do trabalho é feita por sexo e idade. Todos os indivíduos de um povo têm acesso às mesmas condições e aos conhecimentos necessários à sua realização pessoal e sobrevivência. Então, veja, é uma sociedade, entre aspas, simples e igualitária. Tá? A única divisão ali é a divisão de trabalho por sexo e idade. Ok? Então, vamos para a nossa última atividade dessa aula. Veja, vimos que os indígenas que viviam e vivem no Brasil fazem parte de vários grupos e possuem diferenças entre si, mas possuem também muitas semelhanças. Fale sobre as semelhanças entre os grupos indígenas brasileiros. Então, vocês vão copiar essa questão no caderno de vocês, vão responder e nós voltamos com a correção.
Vamos então fazer a correção da nossa atividade? Fale sobre as semelhanças entre os grupos indígenas brasileiros, né? Então veja, cada grupo se identifica como uma sociedade específica, mas a posse da terra e dos recursos nela existente é coletiva. A divisão do trabalho é feita por sexo e idade, todos têm acesso às mesmas condições e ao conhecimento necessários à sua realização pessoal e sobrevivência. Tá? Então vamos fazer agora a retomada da nossa aula. Hoje nós conhecemos um pouco da cultura dos índios que viviam aqui quando os colonizadores chegaram e que ainda vivem. Vimos que a maioria deles vem de um mesmo tronco linguístico, por isso falam de forma parecida. Vimos também que a história deles é difícil de retomar, né? Não tem muitas pesquisas sobre isso, por quê? Porque é só possível fazer a partir dos artefatos deixados pelos índios e dos relatos orais, uma vez que eles não possuíam escrita, né? Mas também entendemos que, a partir da chegada dos colonizadores, essa população foi dizimada, a partir das doenças trazidas pelos europeus, né, que foi o maior número de mortalidade entre os índios por conta dessas doenças, né, da escravidão, da fuga deles para o interior, né? Então acabou dizimando essa população, né? E por conta da ignorância das pessoas, as pessoas tratam os índios muitas vezes de forma errada, entendem a cultura indígena de forma errada. Foi isso que nós aprendemos na aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.